A gente sabe que a internet pode ser um risco para as crianças e adolescentes e um evento no SESC de Rio Preto está discutindo exatamente esse assunto. As formas de proteger os menores da ação de golpistas, da ação de pedófilos. E a Monize Poiani, como a gente viu, está acompanhando, tem essas informações agora para a gente. Uma discussão muito importante, porque por mais que os pais às vezes vigiem esse uso de internet, esses golpistas, eles conseguem enganar, eles conseguem, porque são crianças, adolescentes, e aí eles conseguem chegar até esses menores, né? É importante sempre esse alerta, Monize. Boa tarde. Oi, Nileissa, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, os golpistas, esses criminosos, eles conseguem ter acesso aos vídeos, às fotografias dessas crianças, até pelas redes sociais dos pais. Por isso que esse alerta é importante para toda a família. Informar a criança e adolescente também sobre os perigos é um trabalho também que pode evitar que esses menores caiam, né, nesses crimes que têm sido cada vez mais comuns nas redes sociais. Crianças que têm acesso às redes sociais pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Por isso que esse trabalho está sendo realizado aqui no SESC com crianças, com adolescentes, com os pais e até mesmo com educadores. A gente vai mostrar imagens da turminha que participou ontem de uma atividade muito bacana. Essa atividade, através de desenhos, tem o objetivo de identificar como que essa criança, esse adolescente tem acesso à internet, o tipo de conteúdo que eles acabam acessando pela internet e logo em seguida, né, orientá-los sobre a importância de se proteger. Então, esse trabalho foi realizado com as crianças ontem, hoje também elas participam desses trabalhos. Cerca de 120 crianças da faixa etária de 7 a 12 anos estão participando. Inclusive, ontem nós conversamos com uma técnica aqui do SESC que falou um pouco sobre os trabalhos que são desenvolvidos aí desde ontem com essas crianças. Vamos ouvir. Percebemos que em muitas situações as crianças estão acessando conteúdos de adultos e também essas relações de jogos, de redes sociais, né, que os adultos criminosos se aproveitam da internet, né, e desse anonimato para tentar esse contato. Então, a Sheili hoje aqui está trazendo muitas e muitas dicas para as crianças de como se proteger, do que não fazer. E, claro, aí vem a questão também da família, que tem que estar totalmente alinhada com todos esses perigos e dessas possibilidades de como as crianças podem utilizar a internet de uma forma saudável. Rede social não é coisa de criança, então a gente também vai falar sobre isso e já está falando com elas sobre essa questão. Então, vocês viram aí, de forma lúdica, esse trabalho de orientação e de prevenção está sendo desenvolvido com essas crianças e com esses adolescentes. Ontem, a Agridânia Bright esteve aqui no SESC e conversou com a turminha, que falou exatamente sobre o que aprendeu, né? Está aprendendo desde ontem. Vamos ouvir. Achei que tratou bastante coisa que eu não sabia e agora eu vou ter muito mais cuidado com redes sociais, jogos com chat ou até o WhatsApp mesmo, que a gente usa no dia a dia. O que você acha? A internet pode ser perigosa hoje? Sim, porque você pode expor sua imagem ou a imagem de outras pessoas. Quais são os principais cuidados que você aprendeu aqui hoje, que não pode fazer? Mandar foto, né, sua ou de alguém para uma pessoa desconhecida, mandar dados pessoais, nome dos pais, essas coisas. Eu vou conversar agora com a Sheili Calef, ela que é educadora há mais de 20 anos, também é atriz, diretora de teatro e que tem realizado um trabalho em todo o país, esse trabalho de orientação. Sheili, fala então pra gente, né, qual a ferramenta para conseguir proteger essas crianças desses criminosos, os pedófilos na internet? O diálogo é a melhor ferramenta. Claro que nós temos ferramentas como o Family Link, aplicativos de mediação ou de controle parental, mas a conversa e a orientação é a melhor ferramenta, para que quando aconteça um problema, a gente já saiba lidar com ele e a criança venha na direção dos cuidadores e não fugindo deles de medo, porque não sabe, porque não quer contar que está acontecendo alguma coisa. Você disse, né, ontem conseguiu identificar com esse trabalho realizado com as crianças, até mesmo os maiores, né, os mais velhos, eles têm essa dificuldade
dificuldade de conseguir identificar a ação de um criminoso hoje em rede social? Sim, as crianças mais velhas a gente percebeu pelos desenhos, porque é com essa metodologia que a gente trabalha com os menorzinhos, que elas não desenham riscos, elas só veem a internet como uma coisa boa. As menores, até 10 anos, elas conseguem pensar em riscos, muitas trouxeram riscos. E aí, claro que isso tem vários fatores, mas às vezes são os pais que se preocupam mais com a criança pequena, que está começando a mexer no celular agora, e acabam achando que a criança que é um pouco mais velha já sabe, então não precisa de tanta orientação. E isso é um engano. Elas precisam muito da nossa orientação. Hoje, aquelas ferramentas de segurança que muitas redes oferecem, elas acabam sendo insuficientes para protegê-los? São sempre insuficientes, porque o problema ele está tão grande que tudo vai ser pouco. Então nós vamos precisar dos pais, da escola, do governo, das instituições não governamentais, das próprias empresas fornecendo essas ferramentas. Mas não dá para a gente colocar uma ferramenta e falar pronto, agora está tranquilo, não está. Porque os criminosos também vão mudando de um lugar para o outro. Eles conhecem a criança numa rede social, aí eles vão pedir o número do WhatsApp ou de um outro aplicativo de mensagens. De repente eles já estão envolvendo a criança de várias formas e ultrapassou a nossa capacidade de acompanhar. E como é que os pais podem abordar esse tipo de assunto com os filhos? Sem tabu. O problema que a gente tem é que não dá para falar de educação digital sem falar de educação sexual. Porque a maioria dos crimes contra a criança na internet são na sexualidade dela. Porque criança não tem dinheiro. Eles vão tentar tirar dinheiro de quem está nos acompanhando que é adulto. Agora a criança não tem dinheiro. Então eles vão tentar transformar ela em um produto comercializável. Vídeos, fotos, a criança em si. Então temos que orientá-las em termos de educação sexual, partes íntimas, como eu me protejo, o que eu posso, o que eu não posso fazer, que ninguém pode me mandar imagens de pessoas sem roupa, que eu também não posso mandar imagens assim, imagens de gente namorando, tem que orientar. E aí sim falar do digital. Mas o primeiro é o básico, que a gente não pode ter medo, não pode ter tabu para conversar. Os pais também precisam tomar cuidado com o que postam nas redes sociais. Os materiais publicados, às vezes na inocência, podem ser usados também pelos criminosos? Podem e são. Muitas crianças sofrem crimes online sem ter nenhum contato com a rede ou com a internet. A gente tem bebês, foto de bebês que são roubadas do perfil dos pais, mesmo que esse bebê esteja vestido, e são colocadas em perfis de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, tudo que você posta na internet pode ser usado com outra finalidade por outra pessoa. E nós, que somos mais velhos, precisamos lembrar que a internet não é um álbum de foto. Ela foi. Quando começou, a gente pensava, Instagram, a gente posta uma foto aqui, outra ali, é um álbum de foto. Não é. Internet é uma rede de comércio. Tudo que você posta pode ser comercializado. A sua foto, a minha, a nossa foto de família. Então, toda a atenção ainda é pouca, especialmente se a gente está falando de menor de idade. Shirley, é preciso tomar cuidado também no acolhimento a essa criança. Uma criança que percebe que está sendo vítima na rede social, ela pode ter medo até mesmo da reação dos pais. Como deve ser esse acolhimento? Olha, se a criança sabe que os pais são muito bravos, né? Se é uma criança que apanha muito, provavelmente ela vai evitar falar com o pai quando ela perceber, né? Com os pais quando ela perceber que ela está sofrendo uma violência. Primeiro, se ela não foi instruída, é capaz dela não perceber. Já vi essa cena várias vezes. Ela não percebe que é ruim ela mandar uma imagem dela dançando para uma pessoa em troca de moedinha de jogo. Muitas vezes nos jogos online, os criminosos oferecem uma moeda em troca de uma imagem da criança. Ela não percebe que isso é um problema. E aí os pais descobrem depois, por um acaso, vendo o celular da criança, que ela mandou um vídeo até sem roupa para alguém. E para a criança de 6, 7 anos, não era nada, entende? Então, a acolhida é conversar, instrumentalizar, orientar, evite ser muito violento na sua reação. Eu sei que você vai se apavorar. O que você precisa é lembrar que o problema não é a sua criança, o problema é o criminoso que veio até ela. E, claro, procure a polícia. Se você viu uma conversa de um criminoso com a sua criança, vá para a polícia. Não tente conversar com o criminoso, vá para a delegacia. A criança, quando é vítima, ela apresenta algum sinal? Como que os pais conseguem identificar que tem alguma coisa de errado aí com os filhos? Mudança de comportamento. Então, adorava ficar no celular, de repente não quer mais. Não quer mais ir para a escola, às vezes se está sofrendo um bullying virtual ali na escola. Pode começar a comer mais. Começar a comer menos, né? Não querer comer. Crianças que partem para automutilação porque elas estão sendo pressionadas de alguma forma, elas vão se cobrir. Então elas vão tentar se esconder, né? O filho de uma amiga minha, ele ia de capuz mesmo num dia quente para a escola, ele estava com um capuz. O que está acontecendo? Então vai ser uma mudança de comportamento. E eles vão tentar esconder o problema, porque na internet é tão
feroz, porque veja, uma criança que está sofrendo um bullying, por exemplo, ou a pressão de um criminoso, ela começa a ficar tão nervosa que ela não sabe lidar e ela não tem um momento de paz. Não é como quando a gente sofria bullying, que a gente ia para casa, em casa a gente estava bem, o bullying era na escola. O bullying está no bolso dela. Para onde ela vai, aquela pressão está indo junto. Então é muito mais veloz o deterioramento do estado mental dessa criança. Você falou sobre a importância de dar voz à criança. Mesmo numa incerteza, se o pai tiver alguma dúvida, mesmo assim, ele deve comunicar à polícia? Deve comunicar à polícia, que eu não sei qual... É igual quando você tem dúvida se o seu vizinho está batendo nos filhos. Na dúvida, você comunica. Quem vai investigar é a polícia, não é você. Não é sua função investigar, mas é não apenas sua função, mas como na lei você é obrigado a proteger crianças, mesmo que elas não sejam da sua família. Então, legalmente, todos nós temos que informar violências contra crianças. Independente de você ter certeza absoluta. Quem vai fazer a investigação é a polícia. E ela está cada vez mais preparada para isso. Shirley, muito obrigada pelas informações, pelas dicas e pela participação no Tem Notícias. E olha, esse tema então vai ser discutido hoje nessa palestra às 7 horas da noite aqui no Teatro do Sesc de Rio Preto. O tema da palestra é Famílias e Internet, caminhos para proteger as crianças e os adolescentes. Quem quiser participar então tem que chegar meia hora antes. Os ingressos são limitados por conta da capacidade do teatro. Então são 236 ingressos. As famílias podem participar e jovens a partir de 16 anos, a entrada é de graça, Nilessa.